trazendo a participação de Thiago Bastos. Olha, tem muita novidade. E o Brasil-Uruguai de lá pode vir pra cá, isso, seu Thiago? Revanche, é isso? É revanche! Revanche! Mais uma vez, bom dia para você, bom dia para o ouvinte sintonizado no Ponto Final. Inclusive, Jorge, a reportagem da Mirante News FM está nesse momento no estádio Castelão, acompanhando essa inspeção da Confederação Sul-Americana de Futebol no estádio Castelão. O Castelão aí podendo ser palco de uma partida do Brasil nas eliminatórias. Nosso repórter João Ricardo com mais informações. Reportagem Mirante aqui no estádio Castelão. Ontem teve futebol, na verdade o fim de semana teve futebol, né? Sábado o futebol, Sampaio, ontem o clássico Maranhão e Moto, e hoje está tendo um outro evento, esse importante também, mas prevendo aí o jogo da seleção brasileira. A gente está aqui com o secretário Naldi Lopes. Secretário, inspeção, estágio importante para trazer esse jogo da seleção, porque já tivemos a CBF e hoje a Conmebol iniciando a vistoria aqui, né? Exatamente, hoje é um dia de muita alegria, recebendo a comissão da Conmebol. O Emerson está fazendo a vistoria aqui do gramado, vai fazer todo, medir as dimensões, saber como o gramado está se comportando. A princípio ele já fez grande elogio, para você ver, João Ricardo, quarta-feira teve partida, sábado teve mais outra partida e ontem outra partida do Maremoto, né? E também chuva intensa. O gramado se comportou muito bem. Os serviços que nós fizemos recentemente está dando certo. E também a estruturação do entorno do Castelão. Também vamos fazer a iluminação externa com iluminação em LED. E aqui também já vamos começar a partir de hoje fazer a retirada desses telões que já são há mais de 40 anos. Vamos botar telões novos, todos em LED. Vamos fazer o sistema de SPDA, sistema de vídeo monitoramento, sistema de catrate e sistema de som. E também estamos fazendo a revitalização dos vestiários e sala de imprensa. Então tudo que possivelmente vão ser apontados, nós já estamos atacando. É o governo do estado fazendo toda a reforma no Castelão para poder ter a partida das eliminatórias para a Copa do Mundo, que será em novembro, e também está um palco adequado para também receber as partidas do Campeonato Brasileiro da Série A. E agora, você está falando do jogo em novembro, é esse jogo que a gente vem falando, não foi ainda oficializado, né, nem pela CBF, nem pela Conmebol, mas o trabalho todo aqui gira em torno de um possível Brasil e Uruguai, né? Exatamente, estamos trabalhando fora, o governador Carlos Brandão vem dando todo o suporte, investimento, aqui em torno de 5 milhões, o investimento para poder revitalizar o estádio Castelão, que precisava desses apontamentos que eu citei agora aí para você, e estamos confiantes para trazer. Sabemos que a torcida maranhense é pé quente. A última vez que teve uma partida das eliminatórias foi em 2001, consequentemente conseguimos o Penta em 2002, então estamos confiantes e esperançosos para essa tão sonhada partida. E o representante da Conmebol, né, nessa manhã aqui no Castelão, o Emerson Lopes, ele está fazendo apenas a inspeção do gramado. Hoje à noite tem um outro grupo que vem para fazer às 18h30, né, às 6h30, comecinho da noite, a questão da iluminação, e amanhã tem a segunda parte, né, e última, né, segundo dia e último de inspeção da Conmebol aqui no Castelão, que vai ser toda a questão estrutural. Aí vai de vestiários, a cabines, né, a sistema de combate de incêndio, enfim, todo esse trabalho que é necessário. Então hoje começando com gramado, à noite iluminação e amanhã toda a questão estrutural, e aí amanhã o dia todo, porque demanda, né, a gente está falando do Castelão, um estádio enorme, que vai demandar justamente todos esses trechos, né, todos esses pontos a serem investigados, né, a serem levantados. O Emerson preferiu não falar, diz que é bem técnico, está fazendo aqui o trabalho no gramado, mas aí a gente vai falar com uma autoridade também de gramado, que é o Ivar Vasconcelos, responsável pela empresa, né, que administra o gramado e as instalações aqui do Castelão, a Evolution. Ivar, falando especificamente do gramado, que hoje é o alvo aqui dessa inspeção, a gente fala bastante sobre essa característica do gramado, né, de que quando os adversários vêm, eles acabam cansando, que é um gramado mais fofo. Isso vai ser algum problema para o jogo da seleção contra o Uruguai, se for confirmado, ou é algo que dá para contornar, dá para aproximar a característica do gramado do Castelão a esses outros gramados? Muito bom dia. Bom dia a todos. Olha, nós achamos que nós iremos atender todos os requisitos que essa inspeção está sendo realizada. A gente sabe da nossa dificuldade, nós temos um gramado que normalmente a imprensa ou alguns jogadores dizem, e a própria torcida, de que o nosso gramado é fofo. Ela é densa, a realidade é essa, o nosso gramado ele é denso.
E a gente tem, na medida desse tempo todo que estamos aqui, a gente tem tentado reduzir essa questão para tornar ele um pouco mais seguro, menos fofo, né? Para que a bola corra melhor, para que o jogador se sinta mais confortável. E isso justamente vai ser aumentado, potencializado, acho que depois desse laudo, né? Mas já pelo que a gente está percebendo aqui, a gente está gravando inclusive uma entrevista no gramado, é verdade, há algum tempo eu vim aqui e a gente pisava, o meu tênis afundava mais, agora não está tanto assim, né? Verdade. Isso prova a nossa missão, né? De dar condições para que o gramado tenha realmente conforto, dê conforto aos jogadores, dê conforto a todos, né? De uma forma geral, que nosso gramado esteja sempre apto a receber grandes eventos, que nós não estamos longe disso. Nós não estamos longe disso. O que ele vai fazer aqui é tirar a questão da umidade, a adubação, os nutrientes, ele vai tirar a questão do sol, né? A insolação no próprio campo, no próprio gramado, e vai tirar a tração. Né? A tração, ele tem um aparelho ali que mede essa tração. Então ele vai penetrar na grama e ele vai fazer uma torção, tanto para um lado como para o outro. E ali vai dar um percentual que tecnicamente deva estar próximo. A gente não deve estar longe, não. Aquilo ali que o senhor está falando da tração simula o movimento que o jogador faz, né? Com a tração, justamente com a trava da esteira, né? Exatamente. Quando o jogador faz o movimento para um lado ou para o outro, ele precisa ter apoio. É tipo assim, se ele estivesse na areia, ele não tem condição, né? Ele dá aquele giro, já sabe que ele vai rodar todo. Aqui não, ele tem que ter apoio. Quando ele apoia uma perna para fazer uma jogada, ele tem que ter firmeza onde ele está. Tá certo, obrigado, Seivar Vasconcelos, que responde aqui também pelo gramado, pela gestão, né, do gramado também da estrutura do Estádio Castelão. Então é isso, a inspeção pela manhã dessa segunda-feira se concentrou no gramado do Castelão. À noite tem iluminação, hoje também, e amanhã o resto, que é justamente a parte estrutural. Não sei se essa parte estrutural vai avançar para a área externa. Acredito que seria interessante, mas a concentração dessa inspeção da Conmebol tem a ver com a área interna, ou seja, o Castelão. Por mais que o próprio Naudi Lopes já tenha falou ainda há pouco aqui conosco, de que essa parte do lado de fora do Castelão, mas dentro, claro, do Complexo Esportivo Canhoteiro, deve também receber melhorias, como por exemplo, principalmente a questão da iluminação pública. Informações aqui da Conmebol, melhor dizendo, da inspeção da Conmebol no Estádio Castelão com o João Ricardo para 104,1. Portanto, tá aí o João Ricardo com. Pena que a gente só não conseguiu ouvir o representante da Conmebol, que não quis falar. Talvez à noite, né, Jorge, nas demais etapas desta visita, então o ouvinte percebeu, são várias etapas. No gramado, acho que a situação vai ser, digamos, aprovada. No quesito iluminação, Jorge, acredito que alguns ajustes tenham que ser feitos, algumas observações deverão ser feitas pela entidade sul-americana, e no quesito do entorno da mesma maneira, até porque vai ser um jogo de grande procura. Né? Mas está quente, né, Jorge? Está bem claro, né, para a Conmebol vir aqui fazer a inspeção, é porque o assunto está bem quente, portanto... E o jogo seria Brasil-Uruguai em novembro. Brasil-Uruguai, exatamente, pelas eliminatórias, o Brasil que é sexto colocado. Só rapidamente, Jorge, para a gente destacar ainda aqui no esporte, né, Série C, nós tivemos ainda no sábado a derrota do Sampaio para a equipe da Ferroviária. O Sampaio voltou para a zona de rebaixamento. Apresentou estabilidade, Thiago? Primeiro tempo ruim, em que o Sampaio não teve a leitura através ali do seu treinador do meio campo da equipe da Ferroviária, que acabou encaixando, especialmente ali por meio do Vitor Andrade, o aspecto da articulação de jogadas. Os dois volantes, o próprio Zé Augusto disse isso, né? Citou, né, que os volantes não encaixaram no jogo, e isso determinou o resultado, e também, de certa maneira, a arbitragem. Eu vi novamente o lance do pênalti, o segundo gol. Acho que não explica tudo, não é só isso, mas não foi nada no lance do Maurício. Realmente foi bem pesada a arbitragem contra o Sampaio, mas enfim, não explica tudo. O Sampaio, que foi citado em súmula, a gente vai destacar no Mirante News Esporte desta segunda-feira pelo árbitro Diógenes José Padovani. Reapresentação do tricolor nesta segunda-feira, mirando o próximo compromisso contra o São José no fim de semana, Jorge. Então o Sampaio pode perder hoje mais uma posição. O Floresta joga justamente... Já está na zona, né? Já está na zona, 17º. Se for o Floresta vencer a equipe do São José, o Sampaio perde mais uma posição. Na Série D, o ouvinte acompanhou a goleada do Maranhão Atlético Clube para cima do Norte. Atropelo, hein?
Um atropelo, mais uma goleada do Maranhão para cima do Moto. Reapresentação do Maranhão Atlético somente amanhã. A do Moto, envolvendo reuniões internas. O Pedro Yarley disse que vai permanecer. Ele não fala em entregar cargo, mas, obviamente, essa decisão está com a diretoria rubro-negra. E o Moto, o que é pior para o Moto é que ele está agora... Ele já começou a rodada fora do G4. Jorge. Agora se distanciou mais e tem um detalhe, o Cametá ainda joga na rodada. Pode chegar aos mesmos 15 pontos. Virou ameaça se o Cametá vencer o Águia. A vantagem do Moto, deixa eu só confirmar se eu estou com a razão ou não. Ele depende só de si ainda, é isso que eu ia dizer, porque ele vai ter um confronto direto com o Altos. Com o Tocantinópolis. Com os dois. O que está em terceiro e o que está em quarto. Especialmente ou seja, com o Tocantinópolis. Se ele vencer os dois, convenhamos, esse é o problema, o Moto se classifica. Tem só a questão do saldo diante do Fluminense, que o Fluminense não tem mais confronto direto. O Fluminense, nesse momento, do Piauí é o 5º colocado, está vencendo no saldo. Mas se ele... tem isso. Tem isso também. Mas, enfim, ele não depende exclusivamente só de si. Mas muita coisa depende dele. O problema é esse, né, Jorge? O problema vem sendo esse. Vantagem, próximo jogo em casa. Vai ter que vencer o Altos, não tem jeito, domingo. Por enquanto marcado pro Nilzinho Santos, mas esse jogo pode passar pro Castelão. Vencendo o Altos, muito provavelmente, ele pode terminar a 13ª rodada e penúltima na zona de classificação. Só que aí, né? O último jogo é contra o Tocantinópolis fora. Provavelmente não, ele termina, né? Porque ele passa o Altos. E o Fluminense do Piauí joga na rodada diante do Águia, do Maranhão, na rodada 13, que nós estamos falando, né? Vamos ver, tem que aguardar. Que o Maranhão já está lá. O Maranhão já está lá, a única equipe classificada até agora, 21 pontos, vai definir, portanto, a sua posição nessa classificação. Jorge Sampaio Basquete treinando nesse momento no Costa Rodrigues, começam as finais na quarta-feira. Copa América, a gente acompanhou a desclassificação da seleção brasileira, justa, né, Jorge? Porque só vencemos o Paraguai, né, que tomou pancada. No dia que a gente jogou bem. Que o Vinícius Júnior jogou bem, né? Ele decidiu o jogo. E também muita imaturidade hoje da seleção, para mim, o melhor jogador, indiscutivelmente, principalmente jogando fora da seleção. Mas foi imaturo ele e ter tomado aquele cartão amarelo. Eu concordo 100% com você, Jorge. Ele teria que ter a responsabilidade de dizer, não, peraí, o Brasil precisa de mim. Com 6 minutos, ele fez uma falta desnecessária no James Rodrigues e outros defensores também estavam na mesma situação e não tiveram. Que tá pendurado é outra coisa, né? Concordo, mas ele resolveu contra o Paraguai, só que teve esse fator. E Série A a gente acompanhou, Jorge, o Flamengo segue a liderança, né? Só que aumentou ali o bolo da disputa. Fungando no cangote o Botafogo e o Palmeiras, ambos com 31 pontinhos a menos que o Flamengo. São Paulo também chegando aqui com 27, pouco mais Bahia, atrás. 27. Mas a disputa é essa aqui por enquanto, Jorge. Flamengo, Botafogo e Palmeiras. E na o parte Z4, de baixo, que isso, meu Deus, o Corinthians... E o Gigante? O Gigante da Colina ganhou fora de casa o Gigante, olha, o Gigante é o 13º. Na volta do Internacional Beira-Rio, depois de 70 dias, Jorge. E na zona de relaxamento, Corinthians com 12, Grêmio com 11, Atlético de Goiás com 11, é o único saliente aqui, e o Fluminense com 7, o Fluminense precisa de 2 rodadas para tentar sair da zona de rebaixamento. Ele não dá, porque o primeiro 13, time, né, que está fora tem 14. Perfeitamente. Com 13 ele já se livra nesse caso, em tese, né? Não. Com 13 ele está fora? Porque o Corinthians... O primeiro fora é o 14. Perfeitamente. Aqui ele tem que chegar a 14. Ele está a 7 pontos do primeiro time. Ele precisa de 3 rodadas já. Quase isso. Situação dramática do Fluminense, portanto, com o Mano Menezes tem apenas uma vitória. Jorge, mais detalhes, mais informações, inclusive detalhando novamente essa inspeção da Conmebol no Castelão, daqui a pouco, meio-dia, no Mirante. Com mais novidades. Valeu, Thiago. Obrigado pela participação.